Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Pode Crer com Guilherme Moreira e Patrick Santos. E hoje a gente temos uma convidada super especial, uma mulher de Deus, uma mulher guerreira, pastora Valdirene. É isso aí. Estúdio aqui, pessoal, falando do estúdio 1016, tá? Torre B, situado em Cariacica, Espírito Santo, pessoal. Estamos começando aí com o Pode Crer podcast, né? Eu, Guilherme Moreira e Patrick Santos, aqui vamos apresentar nessa bancada, onde tudo, pessoal, vai acontecer, tá? Aqui nessa bancada aqui, nós vamos apresentar, né, esse programa, né? E vamos trazer entrevistados, vamos trazer pessoas aqui para a gente apresentar, né? Para a gente conversar, bater um papo, né? Falar das suas histórias, né? E a nossa convidada, né? Uma convidada mais que especial, né? A pastora Valdirene Moreira, né? Que é a minha mãe, né? Para quem não sabe, né? Minha mãe. E a gente está aqui hoje bater um papo com ela para falar um pouco da vida dela, né? Para falar algumas questões da Bíblia, né? Algumas questões Políticas também. Política, que envolve política. Sei que ela gosta. Rapaz, é o momento. E o bordão dela é falo mesmo. Falo mesmo. Isso aí. Porque a mulher é fera, a mulher é brava. Verdade, né? verdade. Você vindo do filho é suspeito. Mas é uma responsabilidade tremenda, cara. Entrevistando na primeira vez. Dá um nervosismo. Dá um nervosismo porque você está entrevistando a sua mãe, né? Eu sei é diferente um pouco. Quando se trata de falar de bravo, ele sabe muito bem. Então, vamos às perguntas, Guilherme? Vamos lá, galera. Vamos fazer umas perguntas. Posso agradecer primeiro? Pode, fica à vontade. Olá, gente, tudo bom? Prazer estar com vocês. Tá? Primeira vez com vocês aqui no podcast. Já até anunciei lá no meu canal, gostaria aqui no podcast. E para mim é um prazer estar com vocês, dizer que o trabalho está ficando maravilhoso, está bonito no estúdio. Parabéns, parabéns, filho, parabéns. E bora lá, né? Eu quero agradecer pelo convite, né? Pela confiança. Não só, né, do Guilherme, porque o Guilherme é suspeito de falar porque é meu filho, mas você é a primeira vez que eu estou, né, tendo contato, então eu já agradeço por estar aqui com vocês. Show, maravilha. Mãe, falando mãe, né, mas deveria falar pastora, porque aqui a gente está no programa. Você gosta mais de ser chamada de pastora Valdirene ou missionária? Para mim tanto faz, porque você achou, porque se me chamar aí, tá tudo certo. Vamos lá. Estão me chamando de esquerda. Mulher de direita raiz. A gente gosta. Pastora, uma pergunta assim, que a gente está vendo aí, né, no momento, atualmente, muitas informações, né, ao decorrer aí da atualidade, a gente vê países contra países, né, pai matando filho, filho matando pai, e assim, dentro desse cenário, o que a senhora vê, no caso, Jesus está voltando, pastor? É uma pergunta objetiva. Jesus está voltando porque realmente já estão vivendo o Apocalipse, né? Bom, na verdade, nós ainda não estamos vivendo o Apocalipse. Né? Nós estamos vivendo o que diz Mateus capítulo de número 24, né? Que os discípulos perguntaram a Jesus, quando eles desceram do Monte das Oliveiras, que sinal nós teríamos, ou que eles teriam da volta de Jesus. Né? Qual o sinal que Jesus daria para eles? O Senhor disse para eles desta forma: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque nesses últimos dias muitos virão em meu nome, cuidado com o engano. E haveria guerra, terror de guerra, peste, fome, terremotos em vários lugares, mas isso ainda não era o fim. O princípio das dores. Sim, porque na verdade, se você for olhar na Bíblia, em vários momentos Deus se ira, né? Em vários momentos na Bíblia há relatos que Deus se ira, em algum momento. A Bíblia diz que ele se ira todo dia. Todos os dias, né? Todo dia Deus se ira. Porque ele se irou em Noé, né? Naquela passagem de Noé, ele se irou lá em Sodoma e Gomorra, né? E pestes também. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias, mas o fato de irar não quer dizer que Jesus vai agir, ou Deus vai agir acerca da ira. Porque a própria Bíblia não se contradiz. Ela diz: irai-vos e não pequeis. Certo. Deus ira, mas até você irar. E o problema está no você transmitir a sua ira, pecar. Né? Então, quando Deus se ira todos os dias, mas a vontade dele, permissiva, perfeita e agradável, fala mais alto.
Sim. Então, se Deus fosse agir na sua ira, ninguém vivia. Estava todo mundo morto hoje. Porque hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. Jesus, ele veio, morreu na cruz do Calvário. E esta graça abundante que hoje alcança toda a humanidade é que deixa com que a humanidade ainda fique viva. Porque se o Senhor fosse olhar para a ira do tempo do passado, olho por olho, dente por dente, não tinha ninguém vivo mais. Certo. Essa raça que está aí pecando, fazendo o que está acontecendo, se fosse olhar para a ira de Deus na época das leis, não ficava ninguém vivo. Né? Então, graças a Deus que Jesus veio, morreu, e a graça dele nos alcançou. Então ele age por amor. Por isso ele ainda é longânimo. E ele perdoou várias vezes. Né? Várias vezes. Nossa, Pedro muitas perguntou. vezes. Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes 7, são 70 vezes 7 no mesmo dia. Então ele é longânimo, paciente, mas isso não quer dizer que ele não ira. Ele ira sim. Mas ele tem uma medida. Quando chega a medida dele, vai, basta. Porque a gente vê, porque assim, muita gente lá do passado, nossos bisavós, nossos avós, falam, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e até hoje a gente ainda espera a volta de Cristo, né, pelo cristianismo, né? A senhora acha que ele ainda não voltou por quê? Ele já voltou para muita gente. Para muita gente. Já voltou. Mas tem muita coisa para acontecer. Ele já voltou porque assim, veja bem, as pessoas acham, sempre esperam assim, o arrebatamento da igreja, né? Nós aguardamos, o Paulo também aguardou no tempo dele o arrebatamento da igreja. Só que o arrebatamento hoje para a igreja, tanto pode ser, hoje Jesus voltou nas nuvens e veio para arrebatar a igreja, ou ele pode, eu estou falando com vocês aqui agora, daqui a pouquinho, em segundos, eu chego ali e o Senhor me colhe. Então o arrebatamento veio para mim. O arrebatamento veio para Abraão, veio para os heróis da fé, veio para o pai da fé, veio para o povo do passado. O arrebatamento já veio para eles. Eles aguardavam naquele momento, eles receberem isso em vida. Só que o Senhor já voltou para eles. Então, ou seja, eu tenho que estar pronto hoje, porque Jesus pode voltar para mim hoje. Pode voltar para mim daqui 10 minutos, 5 minutos, daqui meia hora, eu não sei. Correto. Então o arrebatamento para mim pode acontecer a qualquer momento. O importante é eu tenho que estar pronto para receber esse arrebatamento. Porque ele pode vir agora, como pode vir daqui a 5 anos. Antigamente as pessoas falavam comigo. Eu contei isso numa live minha uma vez, que eu vinha vir de Belo Horizonte e passei, eu era muito adolescente naquela época, eu devia ter uns 12 anos de idade, para 11, 12 anos de idade, eu me lembro perfeitamente disso. Eu passei de ônibus com uma pessoa e ele disse assim, tinha uma placa em frente a uma igreja e disse assim, breve Jesus voltará. Então ele fez uma zombaria acerca disso. Ele disse assim, todas as vezes que eu passo aqui, já tem tempo que eu passo aqui e vejo essa placa dizendo, breve Jesus voltará. E até hoje ele não voltou. Mas eu não entendia nada de Bíblia, não entendia nada do Senhor, não sabia nem o que significava isso. Eu cheguei até a concordar com ele naquela época, realmente, né? Sempre a gente vê essas placas, Jesus breve voltará. Pois é, naquela época eu tinha 11 anos, eu estou com 54 anos de idade. Jesus não voltou ainda, mas ele ainda pode voltar a qualquer momento para qualquer pessoa. Então, se nós olharmos ao pé da letra, Jesus vai voltar, ele pode voltar agora. A qualquer momento, né? A qualquer momento. Não, mas é isso mesmo, né? Com certeza. É porque a gente fala, porque são dúvidas, né, que ocorrem, né? Até mesmo os evangélicos se perguntam, mas Jesus está voltando, que dia que Jesus vai voltar? Porque ele não falou dia nem hora. Nem os dia sinais, nem hora, né? Não, nem dia nem hora. Senão seria muito fácil. Esses dias eu falei uma coisa, achei bem importante falar isso, eu gostaria de falar isso aqui também. Quando nós nascemos com data de nascimento. Né? Nós nascemos com data de nascimento. Está lá o dia que você nasceu. Né? Saiu do hospital, você já tem lá a data de nascimento, você nasceu. Mas você não tem a data que você vai morrer. Você não sabe quando é que você vai partir. Porque se você soubesse quando é que você vai partir, aí vamos supor, Valdirene nasceu aqui dia 29/8/68. Né? Mas tal dia, tal hora, ela vai morrer. Vamos supor que se isso acontecesse com vocês também, ou com qualquer um de vocês que estão nos assistindo. Veja bem, talvez nós ficaríamos no mundo faltando meia hora para poder dar o dia da morte. E aí, o Senhor perdoa nossos pecados, pronto, vou para o céu. Aí teria... Então, veja bem, fácil, né? Você está entendendo? Então, o Senhor não deixou nem hora e nem dia da nossa partida, assim como Ele também não disse nem hora que Ele voltaria para arrebatar a igreja. Mas uma coisa é certa, Ele deixou sinais. Deixou sinais e nós, à luz da Bíblia, temos que avaliar, estudar, investigar esses sinais, para nós termos assim, aproximadamente, não dia, nem hora, nem nada, aproximadamente do que vai acontecer. Mas não temos certeza de nada, de quando nem hora. Eu queria fazer uma pergunta, que hoje a gente sabe que
a gente entende que a gente que somos cristão é pequenos Cristo, então somos imagem e semelhança de Cristo. Sim. Só que tem algumas situações que é complicado, assim, a gente vê que é difícil. Na base que eu queria perguntar para você, existe limite para o perdão? Assim? Não. A única coisa que pode impedir você de ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, você pode pedir perdão, desde que esse perdão seja um perdão de coração, um pedido de perdão de coração, né, uma alma contrita e quebrantada, porque existem pessoas também que abusam do perdão de Deus no quesito de que eu vou fazer porque Ele vai me perdoar. Eu faço aqui, faço ali, faço lá e Ele vai me perdoar. E continua pecando, continua fazendo. Até o ponto que as pessoas acham que blasfêmia contra o Espírito Santo é você dizer, você está sendo usado por Satanás. O inimigo está te usando, ou falou línguas estranhas, essa língua é do diabo. Não necessariamente. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um dos erros que as pessoas mais cometem hoje, é a resistência contra o Espírito Santo. Quando a pessoa resiste à ação do Espírito Santo, isso é uma forma muito, muito clara de blasfêmia. Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E quando esse Espírito Santo não consegue mais tocar em nós, e nós não sentimos mais a ação dele, vamos resistindo, aí a gente vai perdendo. Sim, senhor, isso aí. Então a gente vai perdendo esse contato com ele, você vai ficando insensível, e ele não vai poder mais trabalhar em você. E o Espírito Santo é que tem essa ação de nos levar a Deus, e é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se o Espírito Santo não age mais em nós, não trabalha mais em nós, é porque nós não deixamos ele trabalhar mais em nós. Então, essa resistência vai fazendo com que você não queira mais ser perdoado. E aí, então, o Espírito Santo não pode mais perdoar, Jesus não pode perdoar, porque Jesus, Deus é uma coisa, mas o Espírito Santo é que nos convence. Então, quando você rejeita ele, você está dizendo assim, eu não quero mais ser perdoado. Então, aí sim, nesse ponto sim, há limite para perdão. Quando você não quer perdão, nem Deus pode perdoar. Porque muitas das vezes as pessoas falam meio assim, eu vou pecar, vou fazer o que eu quero, e no final da minha vida, quando eu estiver lá no hospital, eu posso pedir perdão e vou ser salvo. As pessoas velhinho, vou para a igreja. Velhinho, vou para a igreja, vou curtir à vontade. É verdade. Não sabe o mal que está trazendo. Quando nós começamos aqui no começo da nossa entrevista, nós falamos, né? Nós não sabemos quando é que você vai viver. Tem pessoas que têm um súbito instantâneo. Né? O meu pai, por exemplo, ele faleceu com 64 anos de idade, ele deu um infarto fulminante. Ele foi fazer um trabalho em Vitória da Conquista, na Bahia, com a minha mãe, sentou e morreu. Como um passarinho, ele sentou e morreu. Então, assim, nós não sabemos, não temos um termômetro dizendo assim, você vai, né, você pecar, você vai, daqui a pouco te dá um... Não, você não sabe disso. Pode acontecer a qualquer momento com você. E é justamente o que nós estamos falando aqui. As pessoas, elas acabam cauterizando a sua mente, né, e achando que o diabo é sujo. Ele diz que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento de muitos para que não venha o conhecimento da verdade. Então, tudo que é verdade, o diabo ele faz com que você não acredite nela. E o fato de você não acreditar na verdade, você vai ficando sendo enganado a si próprio. E acaba acreditando em mentiras. Aí você acha que você continuar, pode pecar, pode fazer isso, e acaba se afastando de uma mente, que o próprio Romanos nos diz que nós temos que estar buscando renovação do nosso entendimento. Nós precisamos entender coisas que se nós entendemos pela palavra de Deus, nós vamos parar de errar bastante. Certo. Com certeza. Pastor, são várias perguntas, né, que a gente elaborou, né, se a gente deixar rolar muito, vai acabar que vai ficar de fora algumas, né? Mas eu gostaria de perguntar à senhora, né, sobre as mudanças tecnológicas, né, foram boas para a sua carreira, pastor? Porque antigamente a senhora vivia na igreja, né? Vivia ali, a senhora era pastorada. Só eu não, vocês também. A gente também, eu era instrumentista, na verdade. Eu era instrumentista, né? E a gente vivia na igreja, eu vi minha mãe pregar em vários lugares, né? Eu vi ela pregar em vários lugares, e assim, e hoje eu vejo ela viajando, né? Vejo ela no YouTube. Ela é uma pastora que tem vários, né, seguidores no YouTube, tem vários, né, tem o Instagram dela, que bastante pessoas seguem ela. Então isso ajudou, de certo modo... Não só a mim, né? Não só a mim. E a tecnologia é em benefício, né? A palavra de Deus, isso não foi para mim apenas, isso foi
Isso foi para todo mundo, em relação à propagação da palavra de Deus. Quando Jesus disse que esse evangelho será pregado em todo mundo, aí virá o fim. Nós achamos antigamente que as pessoas saíam a pé para pregar a palavra de Deus. Você vê os apóstolos, né? No tempo da época de Jesus, que não tinha essas conduções, avião, jatinho. Eles iam nas praças, eles iam nas praças. Eles andavam quilômetros, né? Jesus andou quilômetros a pé para poder pregar a palavra, poder falar da palavra. Então, antigamente tinha, né, essa limitação, né, de que a palavra de Deus ela tinha que ser pregada. E interessante que quando Jesus pregava para a multidão, você pode entender, não tinha microfone, não tinha caixa de som, mas o vento levava, eita glória, o vento levava a voz do Senhor, o Espírito levava e as pessoas de longe ouviam Jesus, né? Jesus passava e pregava, as pessoas ouviam, era uma multidão. Pode observar pela multidão que quando ele foi multiplicar os pães, 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Então era muita gente, bota 5.000 pessoas num lugar só. Muita gente. Então você veja, Jesus falando para aquela multidão ali e o som indo como se fosse nítido. Eles ficavam escutando Jesus falar, e tinha a ajuda da natureza, acho que o vento levava a voz de Jesus. Coisa linda. Uma coisa gloriosa, né? Agora você vê hoje a tecnologia. Hoje eu estou pregando aqui, falando aqui, conversando com vocês aqui, mas tem gente no Japão me escutando, tem gente em outros países remotos me escutando. Então isso não tinha antigamente. Então a pessoa tinha que ter muita fé para andar, tinha que ter coragem, disponibilidade. Hoje não, a pessoa fica num ambiente como esse, ar-condicionado, câmera, microfone, tranquila, e a palavra vai longe. É lógico. Não ajudou somente, melhorou muito e tal. Não ajudou somente, ajudou os missionários, ajudou as igrejas, ajudou os templos e muita gente hoje. Olha, nós temos uma igreja online. Quem um dia já ouviu falar de igreja online? É verdade. Não existia igreja online. As pessoas tinham que ir para o culto. E isso tanto ajudou como prejudicou um pouco, porque a tecnologia ela é bom num lado e ruim no outro, porque as pessoas acabam se acomodando. Às vezes esfriam. Acomodando, sim, porque hoje as pessoas estão em casa, aí no conforto das suas casas, ouvem a palavra. Tem um Santa Ceia pela internet. Eu me lembro logo quando eu comecei na internet, há mais de 4 anos atrás, as minhas seguidoras, meus seguidores que me acompanhavam desde lá de trás, eu me lembro que o Espírito Santo falou comigo assim: você vai começar a ministrar Santa Ceia pela internet. Aquilo me trouxe um pouco de revolta para mim mesmo. Eu digo assim, mas como assim? Eu sempre fui contra o negócio de internet, pregar pela internet, Santa Ceia pela internet. Não era para mim, mas nós éramos aí daquela época lá atrás, que você tinha que estar no culto. Eu andava para ir para a igreja naquela época, a igreja no interior, eu andava a pé e não tinha telefone celular para você estar ligando a lanterninha. Eu lembro disso, tá? Se tivesse telefone era de fichinha. Não é, nós andávamos a pé, andávamos a pé, quilômetros para poder ir para o culto, para a igreja. Mas tem uma coisa, quando chegávamos na igreja, a atmosfera era outra. O fogo caía, as pessoas eram curadas. Então hoje a tecnologia ela tirou um pouco essa parte, essa essência, né? Daquele sacrifício de andar a pé, ir para a igreja e participar dos cultos com adoração, sabendo que você estava ali, sacrificou para aquilo, só para adorar. Hoje as pessoas estão nos cultos, tira foto. Eu falo por quê? Eu falo por mim mesma. Você tá no Facebook, tira lá um céu, vamos tirar aqui, vamos foto. Um lado melhorou. Ele facilitou muito a vida da gente. Por outro lado, a gente vê que esfriou um pouco. Porque você vê várias igrejas aí que, né, as pessoas vão de qualquer jeito, né? Não tem qualquer reverência, né? Reverência à palavra de Deus. Uma disputa aí de roupas, assim. É mais pro lado pra mulher, assim. Não, mas hoje as pessoas querem estar preocupadas muito. Hoje, assim, coisa boa nós usamos a internet, a tecnologia ao favor do Evangelho. Né? E se você puder conciliar essas duas coisas, trabalhar e pregar, é bem isso quando você concilia essas duas coisas. Você poder viver o Evangelho e viver do Evangelho. Isso é bíblico, a Bíblia diz que a gente pode fazer isso. Mas as pessoas hoje, elas fazem isso hoje por conta apenas do material, do dinheiro. Então isso estragou um pouco os missionários, estragou um pouco os próprios pregadores que hoje pregam justamente por visualização. Infelizmente a corrupção também, né, entrou também no meio do evangelho. Né? Tem muito isso. Eu ia perguntar para você, pastor, essa questão que a gente vê está muito nesse momento agora entre a política
cristão e a política. Crente e a política. E o que você vê sobre isso? Porque uns tempos atrás a gente via muito os pastores e falavam, ó, não pode se envolver em política, que é errado, né? Tem muita coisa errada lá. Eu acho que a igreja amadureceu bastante nessa área, sabe? E eu queria ver o ponto de vista seu sobre essa questão, se é pecado ou não. Eu acho importante falar disso pelo seguinte, porque nós temos na Bíblia, né, José de Arimateia, nós temos na Bíblia Nicodemos, nós temos Daniel sendo um dos poderosos de Babilônia, né? Nós temos José governando o Egito. Davi também. Nós temos Davi como rei, né? E então nós vemos pessoas que no passado o Senhor se apropriou delas, usou delas para que cumprisse os seus propósitos. E a igreja, ela viveu durante muito tempo num mundo fechado, né? Onde não se pode falar de política, mas eu acredito muito no que Deus faz usando pessoas dentro da política. O Senhor me chamou há alguns anos para orar pela política, e desde que o Senhor me colocou na internet para orar pela política, eu só fui entender isso quando o Senhor me jogou no meio dela. E na verdade eu não entendo nada de política. Se você perguntar, pastora, você entende de geopolítica? Eu não entendo nada. Não entendo nada de política. Eu oro pela política, eu intercedo pela política, eu intercedo pelas autoridades, né, tanto as constituídas como aquelas que Deus permitiu. Quem sabe que não constituiu foi nada, mas Ele permitiu estar lá. Né, e tudo para o bom andamento do Evangelho. Se o Senhor hoje usa a política, Ele está trabalhando em favor do reino. Tudo que Deus faz é em favor do reino. Eu costumo dizer que o Senhor, ele sempre no passado, Ele sempre usou as parábolas, né, as comparações do reino com as coisas da terra, e ainda hoje Ele faz isso. Se Ele usa hoje dentro da política, é porque Ele está visando a sua obra. Ou seja, ele não se contradiz. As pessoas hoje estão dizendo, mas esse sistema é o sistema do anticristo. E é o sistema do anticristo. Nós estamos vivendo o sistema do anticristo. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está na terra. Ele está na terra, ele trabalha através de seres humanos. O diabo não desce na terra e trabalha sozinho. Ele precisa de um corpo para trabalhar. Precisa de um corpo para trabalhar. Então essas pessoas, elas são colocadas ali como Judas foi colocado. Embora o Senhor houvesse escolhido Judas para os 12, ele deixou se influenciar e deu lugar para poder impedir o projeto de Jesus na terra. Então hoje a política em relação ao cristão, né, hoje graças a Deus que amadureceu muito isso, que hoje nós temos homens de Deus na política, né, homens de Deus na política, eu louvo o Senhor por isso. Que inspira muita gente. Inspira muita gente, então, e são pessoas que realmente têm Deus na vida. E estão ali se doando, se entregando realmente, defendendo uma causa. Porque nós não defendemos o político, nós defendemos os valores que ele defende. E hoje, para você defender um político, você vai olhar primeiro o que ele defende, qual é a pauta dele, o que ele está defendendo, quais são os valores que ele defende, porque eu tenho princípios. Eu tenho princípios como cristã, eu tenho princípios. Eu tenho valores que eu preciso andar dentro deles. Então eu preciso olhar hoje quais são a pauta, os princípios que esse político está defendendo. Porque eu como igreja, eu como cristã, eu preciso estar focada nisso aí para ver se eu estou ajudando a igreja a crescer na terra ou se eu estou ajudando a igreja a ser destruída na terra. Então eu como cristã, na política eu tenho meu papel. Porque eu preciso saber se eu estou colocando esse evangelho à disposição de qualquer pessoa ou se eu estou limitando esse evangelho ou até mesmo contribuindo para que as portas sejam fechadas. Então eu preciso estar dentro da política, envolvida com isso, orando por eles e dando sim o meu parecer acerca disso. Direita e esquerda, conservadora ou pessoas não conservadoras. Pegando o gancho, pastora, pegando o gancho nisso aí, foi bom a senhora falar sobre isso aí. Vai longe, porque, pastora, o cristão que segue aí as ideias de esquerda, vai para o céu, pastora? O negócio de ir para o céu e para o inferno, a pessoa decide. A pessoa decide. Na verdade, o Senhor nunca, ele não decide colocar ninguém no inferno nem colocar ninguém no céu. Né? Eu escolho ir para o céu ou eu escolho ir para o inferno. Isso é fato. Né? Isso é fato. As ideias da Agora, esquerda. Em relação direita e esquerda, eu até separei aqui um versículo que eu gosto muito, eu até preguei sobre ele, né? Que está em Mateus capítulo 25, versículo 31, até já brinquei acerca desse versículo aqui, porque o Senhor separa o direito da esquerda. O Senhor separa o bode das ovelhas, né? O Senhor separa o bode das ovelhas e
quando se trata de direita e esquerda, a Bíblia fala muito sobre isso também, quando tinham dois malfeitores, uma à direita e outra à esquerda, a Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, então a gente vai tomar... A gente vai dizer... A gente vai falando sobre isso. Quando Paulo estava na rua direita, quando Ananias foi ter com Paulo, então a gente vai pegando essas direitas aí, vamos encaixando que a direita está sempre na Bíblia, está na Bíblia, e a gente vai pegando pela direita. Mas a gente vê pelo lado conservador, pelo lado que você inspira, né? Quando você trata de esquerda, você está falando de pessoas que apoiam o que a Bíblia não apoia. Quando eu apoio o assassinato, eu estou apoiando isso, eu estou a favor disso, e a Bíblia diz que os assassinos não entrarão no reino do céu. Quando eu falo eu não posso tocar nesse assunto aqui, infelizmente, a gente tem que limitar bastante, porque nós estamos vivendo uma perseguição política e perseguição também cristã. Inclusive, né? O STF também tirou o canal da senhora. Eu fui bloqueada no canal, no STF. 326 mil inscritos no canal, eu fui bloqueada. Por causa disso, sim. Por alguns assuntos, que então a gente está vigiando muito, porque esses dias... O André Valadão também essa semana, demais. Então está começando a perseguição. Quando você defende aquilo que você acredita, porque isso chama-se apologética, né? Quando você defende aquilo que você acredita. E hoje nós, como cristãos, não podemos apoiar e nem defender o que nós acreditamos. Nós acreditamos no poder da fé, nós acreditamos no poder da palavra, nós acreditamos no poder salvador de Jesus Cristo. Nós não podemos defender isso mais nem em rede social. Hoje, infelizmente, está bem limitado, e se quiser mesmo sofrer como cristão, você vai ter que pagar um preço muito caro. Então a gente procura dar uma vigiada, porque a gente tem que pegar um pouco na terra ainda. É verdade. E quanto mais, né, como está o país, né, está dirigindo aí por um candidato de esquerda, né, e que é complicado, né, a gente não tem mais o livre-arbítrio mais de você poder falar e se expressar nos veículos de comunicação, né. Mas é isso. Fala aí, Patrick, você tem alguma pergunta para falar sobre isso? Ou mais alguma coisa a acrescentar? Acabei que eu rolei e não falei se vai para o céu ou se vai para o inferno. Porque essas coisas não adianta. Eu acho que eu acabei explicando a vocês no sentido de que direita e esquerda, se vai ou se não vai, quem decide é você. Se vai ou se não vai, quem decide é você. O que você apoia, o que você acredita hoje. Se você vai contra a palavra de Deus, você está cavando sua própria sepultura. É que cada um tem uma ideia, né? Cada um tem uma ideia. Eu sigo a esquerda, às vezes influenciado por um parente, ou às vezes é influenciado por um amigo, né? E não sabe, não tem informações, né, sobre aquele candidato, não se interessa por política. Então tem várias coisas também que influenciam isso, né? Mas hoje toda igreja, né, vamos dizer igreja somos nós, mas toda instituição, né, religiosa hoje tem um líder. Tem na sua frente um pastor, né? Já a igreja menor que seja hoje, ela tem um pastor, ela tem um líder na frente. E esse líder está ali apto para ensinar, né? E esse líder, ele está ali pronto para direcionar esse rebanho. Então, a maioria das pessoas hoje, elas precisam espelhar nos seus líderes. Hebreus diz que nós temos que olhar para os nossos pastores e a fé dos tais imitar. Então, se eu sou uma líder, né, diante de uma denominação, diante de uma instituição religiosa, eu preciso passar isso para aqueles que estão sendo pastoreados por mim. Então, muitos desses pastores, eu tenho uma live minha que eu falei esses dias sobre isso, muitos desses pastores acabaram influenciando as ovelhas, as que menos conhecem sobre políticas, elas acabaram indo justamente por conta dessas coisas. E nós sabemos muito bem que os mais influenciados são os menos favorecidos. É verdade. Não tem informação, não tem nada. Eu queria perguntar para a pastora, quando que você se encontrou no seu chamado, no seu propósito? Menino, eu tenho um testemunho muito forte, eu já contei isso no podcast com a Karina Bach. O meu testemunho é muito forte, sabe? E o Senhor me chamou dentro do meu próprio quarto. Não vou repetir isso aqui, eu já falei isso no podcast, se quiser assistir, vai assistir depois no podcast. Mas veja bem, o chamado para a missão, para a obra do Senhor, e eu acredito que todos nós temos ele, nós ainda não nos identificamos ainda acerca desse chamado. E o Senhor me chamou, ainda muito nova, muito jovem, mas eu acredito que o meu chamado, ele amadureceu muito, foi no sofrimento.
Eu acho que quando você passa pela luta, pela aflição, pela tormenta, E passamos muita luta, você tá? acaba No Vale da Sombra da sentindo na Morte. Eu pele. senti isso também, viu, né? Como mãe, Isso é um treinamento, né? foi uma guerreira, né? Eu lembro muito bem disso e hoje ela está colhendo frutos do que ela plantou, né? Lá atrás. Então faz sentido, realmente. O sofrimento vai fazendo você sentir Vai lapidando. o chamado. Você vai sentindo a necessidade de se doar mais, de se dedicar-se mais, de buscar mais e de fazer mais. E todas as vezes que o Senhor me chamou para poder fazer a obra dele, mesmo com as minhas crianças pequenas, o Guilherme é o mais velho, mas os outros 3, né, pequeno ainda, na época a Letícia não tinha nascido, mas os pequenos ainda, eu carregava o Guilherme na mão e o outro, o Lucas, agarrado na mão do Guilherme e o Marcos no colo, ainda bebê. A gente saía para fazer a obra de Deus e eles iam junto comigo, eles foram criados todos no Evangelho, né? Depois que eles amadureceram, cresceram, cada um tomou seu caminho, graças a Deus estão na presença do Senhor, mas foi um trabalho assim, que o Senhor me jogou e disse assim, esse é o seu chamado. Você não tem assim, muita escolha, você faz, Mas ou você faz, entende? Então assim, eu fui sentindo isso mediante aonde o Senhor me colocava. Eu fui me colocando responsável naquilo ali. Eu sabia que eu estava ali para alguma coisa. Assim como vocês têm questões que nos assistem aí, certamente o Senhor vai fazer você sentir isso, porque Ele vai fazer você perceber que o lugar que você está é o lugar que Ele te colocou para alguma função, para alguma coisa. E o chamado, uma missão, né? O chamado vai amadurecendo, o Senhor vai fazendo crescer dentro de você e você vai sentindo o chamado e vai tomando gosto por isso. Você veja pelo apóstolo Paulo, quando ele foi para Damasco, perseguiu os cristãos, né, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e Paulo indo para poder perseguir os cristãos, e de repente Paulo encontra com Jesus no meio do caminho, e o Senhor aparece para Paulo, e Paulo cai do cavalo, ainda Saulo, né, o nome fariseu de Paulo, ele agora cai do cavalo e ele, quando ele vai se chegando aos cristãos, ele vai sentindo mais do que nunca a vontade de fazer o que ele não fazia lá atrás. Ele perseguiu, ele precisa agora fazer que as pessoas acreditem que ele realmente está no meio, ele está envolvido, ele é aquilo ali que ele está precisando fazer agora. Então Paulo foi jogado dentro disso aí. Ele foi jogado. O Senhor jogou Paulo dentro do Evangelho. Ele não escolheu isso, ele foi para o caminho de Damasco e ali o Senhor jogou ele no chão e disse, Paulo, você está me perseguindo, agora eu vou fazer você ser usado agora. Eu vou mostrar para você o quanto que é você sofrer para descer por meu nome. Então ele foi jogado. Então algumas pessoas foram jogadas em situações que o Senhor acabou colocando para poder identificar o chamado dele ou dela. Eu acho que foi por aí. Maravilha. Eu acho que foi por aí também o meu chamado. Mas está certo. Pastora, gostaria de fazer uma pergunta também. Acho que várias pessoas, vários seguidores também queriam saber como foi, pastor, entregar aquela revelação lá para o famoso Whindersson Nunes, aquela vez lá na Europa. Eu acho que como é que foi lá, nesse momento? Eu acho que o Whindersson Nunes ali foi o próprio Deus que me colocou naquela época ali, até porque ele queria me fazer entender que ele me colocou tanto para pregar lá no interior, na roça, como para pregar dentro do palácio, e em alguns lugares onde pessoas não iam, o Senhor me fez chegar. Então eu vejo assim que quando o Senhor me levou a Paris naquela época, o Senhor me levou para fazer a obra de Deus. Você vê, algumas pessoas chegaram a questionar para mim assim, mas por que o Senhor teve que ir a Paris para pregar para o Whindersson Nunes? Sendo que ele mora no Brasil, né? E é engraçado que eu nem conheço, não sei nem onde o Whindersson Nunes mora, mas o Senhor usou aquela situação ali, eu acredito que foi mesmo Deus, porque talvez aonde ele estava no Brasil, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei ali. E para isso Deus teve que usar pessoas, né? Eu já contei isso também em outras lives minhas, usar pessoas para me fazer chegar até ele. Então, naquela época, acho que eu tenho mais de 4 anos, o Senhor me usou para falar para ele lá atrás. E foi o momento que o Senhor preparou, porque não por minha causa, mas por cada alma dele. Eu acho que foi o momento que o Senhor precisava alertar, falar para ele, das coisas que ele passariam, seguido daquilo que o Senhor falou para ele. Eu acho que esse foi o momento que o Senhor me usou para falar para ele ali. Eu acho que foi mais por causa dele, nem por mim. A alma dele, que ele... Depois aconteceu. A gente sabe, né? A senhora entregou revelação para ele e depois aconteceu, uma certa depressão. Sim. Foi incrível o que aconteceu, porque quando eu estive lá em Paris, eu não fui para entregar uma revelação para o Whindersson Nunes. Eu fui
porque o Senhor me chamou para fazer uma obra na vida de um casal. E nesse dia o Senhor falou para mim que eu falaria com ele. E o Senhor precisou fazer a pessoa passar mal e me ligar desesperadamente. Ele procurou todos os pastores naquela noite, não conseguiu falar com ninguém. E ela ligou para a casa dessa missionária e disse: a pastora que está hospedada está aí, ela pode orar por mim. Nesse tempo ela ligou muito ansiosa, porque ela estava tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E eu orei por ela e ela, interessante que ela tinha 2 ingressos para o show do Whindersson Nunes. E eu nunca compraria um ingresso para um show dele, não porque eu não gosto, mas é o tipo de coisa que para mim, como cristã, já não era um lugar que eu tinha que estar frequentando. Mas naquele dia o Senhor fez com que eu recebesse esse ingresso para ir até o show. E ela passou mal e me passou o ingresso e foi comigo para o teatro. E nesse dia, quando acabou o show, todo mundo foi embora, eu estava indo para casa, o Senhor falou: eu não te trouxe para assistir show, eu te trouxe para você entregar uma mensagem para ele. E todo mundo já tinha ido embora, achando que ele também tinha ido embora. Eu voltei do caminho, senti a voz de Deus no meu coração muito forte, e eu voltei do caminho, fui até onde ele estava, e todo mundo já tinha ido embora, porque para eles ele tinha saído pelos fundos. E o Senhor falou: não, você vai ficar aqui, porque ele não foi embora, você vai entregar a mensagem para ele. E aí, quando eu penso que não, ela vinha passando e chegando. Aí eu, com segurança dele, o Senhor me fez parar ali, eu entreguei a mensagem para ele. Interessante, não foi nem eu que filmei, não foi nem eu que... Tinha alguém filmando na hora? Tinha. A missionária Sandra Helena filmou para mim na hora lá. E interessante que isso, logo que aconteceu, né, o que Deus falou para ele, cumpriu o que o Senhor falou para ele, então isso... Cumpriu e acabou que expandiu isso aí na internet e acredito que por conta desse vídeo, né, nós estamos hoje na plataforma e Deus usou desse artifício, dessa estratégia para me trazer para tantas pessoas hoje ouvirem a palavra de Deus. Então a senhora, geralmente a senhora fala muito sobre revelação, a gente vê muito nas lives a senhora falando, revelando, para onde a senhora tem que entregar, né? E a senhora entrega a mesma coisa do céu mesmo, né? Isso que acontece, realmente, em fatos. Coisa, independente se aconteceu ou não aconteceu no meu tempo. Sim. Entende? Porque tem coisas que as pessoas elas são muito equivocadas nesse assunto. É porque Deus falou aqui, ele tem que cumprir aqui, falou aqui, tem que cumprir aqui da forma que você quer, da forma que você... E muitas das vezes as pessoas elas acabam se frustrando em relação à revelação, o que o senhor falou, deixou de falar, porque elas se apegam apenas àquilo ali e não se apegam ao contexto daquilo que Deus está falando. Então muitas pessoas, elas hoje, elas costumam dizer isso, eu gosto muito de pegar como base o Evangelho de João, capítulo 8, quando o Senhor, não sei se é 8 ou se é 4, quando ele fala para a mulher samaritana, ele falou para a mulher samaritana no poço de Jacó, e conversou com ela, teve um diálogo aberto com ela ali, e ela até então não fez questão. Mas como? O senhor, o poço é fundo, vai tirar água como? Se não tem canta, não sei o quê. Até o momento ele falar com ela assim: mulher, vai chamar teu marido. Ela disse: não, mas eu não tenho marido. Pode ser bem que tivesse 5 maridos, o que tem não é teu. Deus revelou a vida dela, para que ela voltasse a olhar para Jesus. Então a revelação, muitas vezes o Senhor faz isso acontecer, para que as pessoas entendam que o Senhor conhece a vida dela. Então veja, a mulher samaritana, ela disse assim: então vejo que tu és um profeta. Mas foi preciso o Senhor revelar para ela que ela tinha 5 maridos, o que ela estava vivendo agora não era marido dela. Então isso aí, através dessas revelações, o Senhor é uma isca, o Senhor atrai pessoas através, você vê hoje na plataforma, as plataformas, na verdade, em geral, não só o YouTube, mas a plataforma em geral. Você pode observar que as pessoas, elas não leem Bíblia. Elas não querem estudar a palavra, elas não querem estar no contexto de Salmo 1º, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Elas não querem isso, elas querem pegar algo pronto, uma comida pronta, e muitas vezes não quer saber que procedência é essa, e acabam comendo aquilo. Então, quando você pega uma revelação, mas que você tem o contexto dela, você está baseado na palavra de Deus, o Senhor falou e ao seu tempo ela vai cumprir, isso é bom, isso é real, isso é de Deus, isso é maravilhoso, porque as pessoas acabam se frustrando porque elas querem algo isolado. E isolado não tem como. Eu vejo assim que o Evangelho de Cristo é um estilo de vida e as pessoas estão buscando cada vez menos e acaba acontecendo isso que você falou agora.
se frustram. Parece que, assim, eles querem só receber, mas não querem buscar. É o evangelho da facilidade, né? É, da facilidade. É a teologia infelizmente, a teologia da prosperidade fez com que as pessoas se afastassem do sacrifício, né, da cruz, né? Porque tem que viver Cristo todos os dias, Todos sua os família, dias. ler a Bíblia, compartilhar, e isso a gente está vendo que cada vez mais está diminuindo isso. É porque as pessoas Tinha muito frustram. antigamente culto, Tinha. Sim. No lar, célula, por exemplo. no lar. Minha mãe já fez várias vezes com a gente. A gente sente que deu aquela esfriada, porque antigamente a gente ia no culto, era tão assim, o fogo tão caía que a gente falava em línguas e Era tudo mais, unção. era um cara unção, e hoje dificilmente se vê muito assim. Em algumas igrejas, em lugares, alguns lugares você ainda consegue ver, né? porque parece que também modernizou, algumas igrejas estavam se modernizando. Às vezes o pastor, permite, né, a doutrina, né, ali da igreja. Hoje nós temos a igreja da worship, né? Worship, né, agora. Esse é o modelo worship. Hoje as pessoas a igreja tem que se adequar às pessoas. As pessoas não se adequam mais à palavra de Deus. A palavra tem que se adequar à pessoa. Mas será que tem a ver com o É dízimo, pastor? justamente isso que acaba frustrando as pessoas. Mas será que tem a ver com o dízimo, isso? Tem o quê? Com o dízimo, por exemplo. Com o dízimo? Às vezes tem um cara, sei lá, que vai lá e dizima bem. E aquele pastor acoita aquele cara porque ele dizima bem. Isso ocorre muito também nas igrejas. Acontece muito, mas isso não é generalizado, não. Nós temos ainda o grupo fiel ainda, né, que ainda preza, né, pela presença de Deus e que ainda mesmo diante de uma denominação fracassada, porque isso para mim é fracasso. Eu chamo uma denominação fracassada porque quando a pessoa se envolve... É uma exceção, então. É uma exceção, com certeza. Embora está bem expandido isso no mundo, né? Não é só na nação brasileira. A gente fala mais da nação brasileira porque a nação brasileira é uma nação de pessoas que tem muitos cristãos, né? Então é bastante, né? Ao contrário dos países lá fora. Mas, infelizmente, a ocasião, como diz o ditado popular brasileiro, faz o ladrão. Então, as pessoas pegaram aí as oportunidades que tem hoje e acabaram cada um querendo viver no seu mundinho, né? Não estão mais vivendo Joel, né? Que sai o noivo da sua câmara, né? A noiva do seu tálamo, e só olha um sacerdote diante do altar. Não estão mais, eles não querem mais isso. Hoje a igreja se modernizou bastante e Jesus precisa realmente voltar depressa para pegar esse remanescente ainda fiel na terra, porque, como eu falei, não generalizando, nós temos ainda um grupo fiel na terra ainda. E esses pastores não deram conta, pastores, missionários, conferencista, bispo, reverendo, missionária, pastor, não importa quem. Desde que fez as coisas do lado errado, certamente vai ter uma cobrança. Isso aí vai ser pior para quem faz isso, porque eu vou chegar naquele grande dia, o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Sim. Porque eu não vos conheço. Mas no seu nome expulsamos demônios, no seu nome falamos línguas estranhas, no seu nome nós curamos. O Senhor diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque fazem isso por vanglória, fazem isso por bem próprio, fazem isso para ter as suas comodidades, os seus benefícios. E nós sabemos que tem aqueles pastores fiéis lá no interior, aqueles fundadores, pastores que fundaram as igrejas lá atrás, que são homens ainda de Deus, são os pastores ainda que, por mais que a modernidade chegou na terra, ainda são raiz, entendeu? Ainda são raiz. Ainda tem esses pastores ainda, eu falo para o meu esposo, que ainda é bem raiz. É igual de vigília. Ele é raiz, eu gosto de vigília também. Ele é raiz, tá? Meu esposo é apaixonado. O monte, essas ele é coisas assim. apaixonado no É evangelho. bom demais. Gosto demais. Ele é apaixonado, ele falou comigo assim, ele falou comigo assim. É da Assembleia? Nossa igreja é Assembleia de Deus aqui em Viana Séria. Ele falou comigo assim: que bom que você está indo para o Brasil, porque você vai chegar lá em Viana, na igreja, glória a Deus. Ele gosta muito de Viana. Ele gosta muito, porque a nossa igreja é a igreja que nós começamos lá atrás com muito sofrimento. Então por ele estaria aqui comigo agora, mas acho que há tempo para tudo, agora ele está trabalhando. Então acho que essa igreja ainda existe ainda, são os remanescentes, são os fiéis da terra ainda, independente do pastor ser modernizado ou não, aquele pastorzão que usa o boné para trás, aquele pastor que... O que ele está pregando?
Vamos ver o que ele está pregando. O conteúdo, né? O que ele está fazendo. Né? Porque também a igreja modernizou bastante. Né? Nós temos uma equipe de jovens que estão vindo do mundo para dentro da igreja, e isso também é bom. Isso é bom, isso não é ruim. Então não é bom que a igreja também viva a religião. Né? Porque nós temos um exemplo de John Wesley, né? O John Wesley não aceitou ser religioso. Ele praticamente incendiou, né, através de um culto de Santa Ceia, né, 4 pessoas com ele, e a essência desceu sobre ele. E quando ele foi pregar para os índios, né, nos Estados Unidos, ele passou, dentro de um naufrágio, ele viu, né, um povo adorando a Deus enquanto ele tinha medo da morte. Ele viu o povo adorando a Deus, e ele viu os moradores adorando ao Senhor, e ele queria entender que fé era aquela que ele fazia isso porque eles não tinham medo, e ele tinha medo de morrer. E ele praticamente não aceitou, então, viver aquele evangelho de medo. Então ele passou então a ser alguém que impactou aí, né, vocês conhecem a história de John Wesley, é maravilhosa. Ele, maior avivalista, ele trouxe isso, né, naquela época, lá atrás, ele já viveu isso. E esse avivamento ainda tem acontecido dentro das pessoas. O nosso coração chama por isso, grita por isso, independente se a igreja está pintada de uma cor ou de outra. O que manda hoje é a essência dentro de você. Né? A igreja somos nós também, né? Mas tem muito a ver com cultura também, né? Cultura. Inclusive eu pergunto à senhora sobre isso, sobre a cultura, tá? Será que a religião cristã, pastor, é considerada um costume religioso? Será que é um costume daqui do Brasil, em alguns países, por exemplo, sobre Jesus de Nazaré? Por exemplo. Porque tem os países que adoram a outros deuses, né? Sim. Será que eles não vão para o céu também? Eles também têm. Tem as religiões, cada país tem, infelizmente, né, é bom que todos abraçassem o mesmo Jesus que nós servimos, né? Mas, infelizmente, nós sabemos muito bem que as religiões se multiplicaram e elas percorrem toda a terra. E agora, veja bem, o que eu não posso fazer é ser a cristã que eu sou aqui no Brasil, pregar do Brasil de uma forma e querer pregar essa mensagem que eu prego aqui no Oriente Médio. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Eu tenho que ter um método de abordagem. Eu tenho que ter um método de abordagem. Por isso que John Wesley fala sobre os metodistas, né, que começou. Eles tinham um método de trabalho e eles acabaram colocando em cima, chamaram eles metodistas por conta disso também, disso aí. Eles tinham um método para fazer aquilo. Então eu acredito muito na estratégia que Deus nos dá dentro de outros países, porque eu não posso pregar lá fora da forma que eu prego aqui. Eles não vão aceitar. O nosso país é um país, né, aberto. É um país que você hoje consegue fazer isso aqui dentro. É a mesma coisa, pastora, de, por exemplo, eles vierem aqui e falar, você tem que adorar um elefante, por exemplo. A gente vai aceitar? Não tem como. Então, cada também. País tem a sua cultura, né? Na Índia, por exemplo, é um exemplo. Agora, eu não posso chegar também num país como esse e abertamente impor, no meio da rua e falar. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ter estratégia. Muitas vezes as pessoas elas precisam entender que tem um choque cultural. E eu preciso ter estratégia para entrar nesses países e pregar a palavra de Deus. Né? Jonas, quando foi enviado a Nínive, quando o Senhor disse, Jonas, você vai para Nínive pregar a palavra, pregar o arrependimento em Nínive, se você for ver pela cultura daquela época, eles eram muito supersticiosos, os ninivitas, eles se adoravam, eles tinham, né, a história diz que era um peixe. Tanto é que quando o Jonas vai cuspido na areia por um peixe, eles né, o homem de Deus, um profeta, porque era a religião deles, eles tinham como adoração. Então Jonas entra ali em Nínive, trazendo um arrependimento, e 120 mil almas se renderam aos pés do Senhor através da pregação de Jonas. Jonas sai dentro de Nínive pregando a palavra. Então, naquela época, o Senhor tinha que usar a cultura. Veja como o Senhor chamava. Moisés foi criado no Egito, né, diante da filha de Faraó, e foi a cultura egípcia. Moisés conhecia tudo da cultura egípcia. Né? Atos dos Apóstolos explica bem sobre como Moisés foi criado dentro do Egito. Então, quando o Senhor chamou Moisés lá no Monte Sinai, o Senhor usou da cultura para poder chamar a atenção de Moisés.
Quando o Senhor diz, Moisés, tira as alpacas dos seus pés, e porque isso era costume desde a época. Eles tinham que tirar, antes de qualquer preparação, eles tinham que tirar as sandálias dos pés diante de uma divindade. Eles tinham que se render. Então, quando o Senhor aparece na sarça ardente e chama Moisés, das sarças ardentes, diz, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, Moisés entendeu na cultura que o Senhor, ele estava diante de uma divindade. Então, o Senhor chama Moisés, Moisés vai entender isso diante que ele está diante de uma divindade, entendeu? Diante de uma divindade. Então, olha como é que Deus faz. Então, Deus, ele é muito sábio. Deus é muito sábio na pregação. Ele não vai me jogar num lugar de qualquer maneira, sabendo que eu vou ser morta por conta do Evangelho. Não. Eu vejo pessoas que, às vezes, elas morrem por falta de sabedoria. Né? Como diz Osés, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque ele faltou sabedoria. Então, até para pregar o Evangelho, nós temos que ter sabedoria. Eu não posso chegar a qualquer lugar, a qualquer momento e falar as coisas. Eu tenho que ter estratégia para falar as coisas. Né? Eu posso tanto viver aqui mais uns 20 anos pregando a palavra, como eu posso morrer daqui 10 minutos mediante o que eu vou falar. Né? Então, eu tenho que saber o que eu vou falar. Porque se eu falo coisas que não é para falar naquele horário, naquela hora, Eclesiastes capítulo 3, é tempo de falar e tempo de estar calado. Então, pastor, mas se por exemplo, uma pessoa dessa, vamos supor, uma da Índia, se uma dessas pessoas morrerem lá, né, sem escutar o evangélico de Jesus de Nazaré, por exemplo, ela vai para o céu ou não? Agora veja bem, essa situação de dizer que a pessoa morrer sem salvação? Não existe lei da predestinação, né? Uns foram escolhidos para morrer sem salvação, outros foram escolhidos para morrer salvos. Isso não existe, né? Mas também acreditamos num Deus que, como já aconteceu vários testemunhos de pessoas que apareceram, Jesus apareceu para essas pessoas. E elas sempre, sem nenhuma pregação, sem nunca ouvir falar de Jesus, o Senhor aparecer para elas, se ela nunca ouviu falar de Jesus, e ela vê Jesus, e através daquela visão, através daquela revelação, através de um sonho, ela se render ao Senhor sem nenhuma pregação, sem nunca ter ouvido falar. É lógico que isso não é regra, né? O Senhor faz isso com quem Ele quer fazer. Veja, meu esposo trabalhou em Portugal, num restaurante, e ele não fala inglês. E ele pregou para 4 indianos. Quando ele chegou lá, no restaurante, ele trabalhando junto com esses indianos, e os indianos nunca ouviram falar de Jesus. E ele começou com poucas palavras, Jesus love, Jesus te ama, e Jesus, eu amo Jesus. Ele conseguia compreender esse pouquinho que ele falava. E ele sempre no grupo do restaurante mandava sempre uma mensagem de texto para eles, e sempre tem o tradutor, né? Sim. E eles acabam traduzindo aquilo para o idioma deles, e ele conseguiu ganhar 2 desses indianos para Jesus. Entende? Sempre vai ter alguém... Sempre, porque hoje a tecnologia está na mão de todo mundo. Sim. Está na mão de todo mundo. Então hoje você não vai dizer assim, eu nunca ouvi falar de Jesus, porque eles têm um aparelho mais modernizado na mão. A Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo, né? A Bíblia ela já é mais vendida no mundo. Esse dia eu falei com uma pessoa lá em Portugal. Eu digo assim, gente, vocês têm que entender que vai chegar um tempo que nós não vamos poder mais carregar a Bíblia. Você não vai poder mais carregar a Bíblia. Ela falou assim, ainda bem que eu tenho o telefone. Eu tenho a Bíblia online. Eu falei assim, gente, as pessoas fazem questão de desentender. Porque a Bíblia precisa estar no nosso coração. Verdade. Nós precisamos entender que a Bíblia tem que estar aqui dentro de nós. Davi disse, eu escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Ela tem que estar aqui dentro de mim. A qualquer momento esse aparelho falha, o ladrão rouba, né? Mas a palavra tem que estar dentro de nós. Isso que faz dentro de nós uma fonte transbordante para a vida eterna, está aqui dentro de nós. Para levar para outras pessoas. Sim, claro. Vamos agora falar nos nossos patrocinadores, né? Patrocinadores aí, nós temos a Privilégio Calçados, né? Que está patrocinando a gente aí. Você precisa, pessoal, de calçados, tá? Vai na loja Privilégio Calçados, tá? Eles ficam na Glória, ali em frente ao Banestes. Eles têm Instagram também, tá? Privilégio Shoes ES, tá? Você pode entrar lá, eles entregam para todo o Brasil, tá, galera? Tem também o Deninho DJ, né? O Deninho é amigo nosso, tá? Ele faz casamentos, eventos, tá? Entretenimentos, galera.
vale a pena ir, se precisar aí de fazer um casamento, precisar de um DJ, Deninho DJ tá na área, tá? Ele tem aí o Instagram, @DeninhoDJOficial, galera. Aí é só vocês entrar lá e conversar com ele, beleza? Temos também a Logoverso 3D, tá? Pessoal que mexe aí, né, com a empresa que mexe com logomarcas, etc, né? Eles também são muito bons nessa área, tá? O Instagram deles é @Logoverso. São pessoas super gente boa, vou atender vocês também aí, né, com maior facilidade, né? E é isso aí, tá? E agora vamos para a agenda, né, pastora? Como é que tá a sua agenda, pastora? Agenda. Como é que tá as coisas aí? Uma vez, viagens. tem uns 2 meses que eu estava lá em Londres, aí eu estava na casa de uma amiga lá em Birmingham, e a pastora mandou uma mensagem para mim e disse assim, eu não conhecia, ela não me conhecia, eu também não a conhecia. Ela disse, pastora, como é que está a sua agenda? Eu falei assim, oi, mãe, não tem agenda. Pastora, não tem agenda. Porque hoje as pessoas, né, elas estão muito com a agenda muito cheia, mas eu sou muito eu não sei, eu acho que eu vou, onde o Senhor me manda eu ir, eu vou, se eu tiver que ir, eu vou, se eu não tiver que ir, eu não vou. Deus me coloca lá. Então, graças a Deus, a nossa agenda sempre foi muito cheia em relação a pregar nas ruas, a fazer atos proféticos e pronto, essa é a minha agenda. E a senhora gosta do que a senhora faz também, eu gosto né? do que eu faço, eu amo o que eu faço de coração, eu faço para Deus. Gosto muito, já teve uma época que eu preguei muito dentro das igrejas, já fui convidada a pregar em várias igrejas, como já preguei nos Estados Unidos. Várias igrejas eu preguei, e teve uma época que eu preguei muito dentro do santuário. E hoje o Senhor me colocou mais fora. E eu estou gostando muito de pregar fora. Missionária. Missionária. Eu gosto muito dos cultos nas praças, eu gosto muito de estar no meio do povo. Então isso para mim, isso me faz bem, isso me faz muito bem. Mas prego nada de deixar de pregar na igreja, se eu tiver que levar também eu vou, prego também. E sou contra a prostituição do Evangelho. Isso eu sou contra, totalmente contra. O que é, pastor, a prostituição do Evangelho? Se vender, é vender a pregação. Isso eu sou contra. Então, prego em qualquer lugar, não cobro para pregar. Sou contra quem prega e cobra. Sou contra, totalmente contra. De graça receber, de graça dar. Então, minha agenda é aberta para tudo quanto é lugar aí. Se chamou, pode chamar que eu vou. Se o senhor falar comigo não vai não, também esquece. Vai dar certo, claro, lógico. Então a sua agenda está, assim, pelo que eu estou vendo, que eu vi no Instagram lá, né, deu uma esbilhotada lá, e eu vi que a senhora vai para Israel, né? Se Deus quiser, vai para Israel. Mês que vem. Não. É mês que vem, pastor? Outubro, se Deus quiser. É a primeira vez? Primeira vez. Graças a Deus, eu estava com Deus, é tremendo. O Senhor me abençoou com essa viagem, graças a Deus. A pessoa me falou, pastora, você merece muito ir lá. Estou te dando isso de presente, então não escolhi ir lá, não pedi para ir lá agora, né? Deus sabe que eu tinha outras prioridades, como, por exemplo, a África, né? Que estou desde o ano passado tentando ir para a África, o Senhor sempre me mandando para outro lugar, como me trouxe agora para o Brasil, a gente tem um trabalho para fazer no Rio Grande do Sul, em Recife, a gente está nos programando para isso, né? E em outubro está indo para Israel e voltando para poder terminar o nosso trabalho aqui e vou retornar a Portugal, porque nós temos lá uma igreja já preparada para poder estar recebendo o povo, já breve inaugurando lá, se Deus quiser. A senhora realmente também tem uma igreja agora que eles estão inaugurando, né, em Portugal e Faro. Nós já tínhamos, na verdade, em Portimão, né? Mas por conta da pandemia, e o proprietário que nós ganhamos para Jesus, que era um português, que o senhor colheu, a dona do imóvel não quis mais arrendar o imóvel, quis vender. Hoje nós estamos em Faro e agora a gente já arrendamos o imóvel, já estamos trabalhando lá para poder estar inaugurando. Portimão fica próximo. Portimão fica... Faro? Não, Portimão não. Faro fica por aí umas 3h30, 4 horas de viagem de Faro para Lisboa. Portimão fica mais longe. Portimão de Faro para Portimão fica aí uns 70 quilômetros. Faro é capital do Algarve. Capital do Algarve. Capital do Algarve. Minha mãe, no caso, ela reside lá. Eu moro em Faro, né? Moro em Faro. É tranquilo lá? É frio? Faro é litoral, né? Litoral e não é frio, é quente. É tipo mas no frio, mas no frio esfria. Mas não chega como o frio como em outros lugares da Europa. Portugal é um país que eu acredito que todos que vêm de outros lugares para lá é um lugar menos frio, né? Que as casas não são aquecidas como os outros países, né? Em Portugal ainda é frio porque as casas não são aquecidas. As modernas são, mas as mais antigas são bem frias, as pessoas passam frio lá.
Porque as casas chega são tipo uns 10 graus, assim? Menos. Chega um pouco Bom. menos. Chega um pouco menos, mas comparado com outros países é bem tranquilo. É bem tranquilo. E o povo português lá, como é que é? Eles são mais fechados que o Brasil? É diferente, né? Predomina lá muita idolatria ainda. Muito idolatria, muito né? idolatria. Mas tem muito brasileiro lá também. Muito. Os brasileiros praticamente são invadidos. Em todo lugar. Invadiram, né? Não há mão de obra em Portugal. Eu acredito que o brasileiro tomou espaço em muitos países, não só em Portugal. Mas Portugal bastante por conta da língua, né? Do idioma, né? Sim, mais próximo. Por ser o idioma praticamente parecido com o do Brasil, então as pessoas acabam indo para lá. Então não foi o meu caso. Quando eu fui para lá, eu fui para pregar o Evangelho. E não comecei em Portugal, comecei na França, depois para a Espanha. Da Espanha eu fui para Portugal. E lá também não paro, né? Embora eu estou lá, eu estou... Você não me acha em Portugal praticamente. É verdade. E a senhora recentemente, né, acabou de fazer um livro, né? Sim, eu escrevi um livro. Sobre ansiedade e depressão, né? Sim. O nome é Ansiedade e Depressão? Não, é Acorrentados pelo Medo. Ah. Foi logo quando começou a pandemia, as pessoas começaram a ficar muito dentro de casa, e numa certa noite Deus me deu uma visão. Logo de manhã eu me levantei, Deus me deu uma visão, com a capa deste livro, com o tema Acorrentados pelo Medo. E aí eu comecei a escrever. Em mão, até hoje tudo que eu faço é na mão, hoje eu tenho um caderninho, tudo na mão, eu não sei, não tenho nada, mexo nada com computador, sou péssima com tecnologia, então tudo meu é tudo na mão. Então eu escrevi esse livro na mão, eu levei acho que cerca de um ano para escrever, todos os dias escrevendo, e agora não é um livro grande, é um pequeno livro, muito pequeno, mas muito prático, muito simples, e nós falamos sobre depressão, síndrome do pânico, sobre vários tipos de medo e tudo baseado na palavra de Deus. Deus me deu isso aí é algo que na pandemia aumentou muito. Aumentou muito, foi justamente foi muito. Muitas pessoas que me acompanham hoje pela plataforma do YouTube foram curadas de depressão, foram curadas de síndrome do pânico. Eu recebo inúmeros e-mails, né, de pessoas contando seus testemunhos e como foram curadas através das mensagens que eu prego todos os dias. A palavra de Deus também porque é um todos remédio, os né? dias eu prego ali, gente. O mundo pode estar pegando fogo, pode estar caindo, chovendo pedra, que eu estou ali do mesmo jeito, rindo, pregando a palavra, botando o povo ao ânimo, ao otimismo, fazendo o povo a ter fé, incentivando a fé do povo, fazendo o povo a ter coragem. Então eu acredito que isso está faltando muito hoje. As pessoas precisam ser mais otimistas. Então esse pessimismo de que não vai, será que vai dar certo, será que vai funcionar, será que vai melhorar, é isso aí que a gente precisa estar todo dia injetando, todos os dias injetando. Força, fé, coragem. Jesus não voltou ainda, a igreja está na terra, é o momento de você estruturar a sua fé, ter uma vida com Deus, motivar-se na palavra de Deus, ler, meditar, todos os dias. O seu livro está onde, pastora? Todos os dias, está na Hotmart. Está na Hotmart? Na Hotmart, mas na descrição dos meus vídeos. Livro digital. Digital. É em e-book. Nós agora estamos querendo, no Brasil, estamos querendo fazer agora, botar em corpo, né, para a gente poder estar também levando os nossos trabalhos na rua, na igreja. A senhora está falando da editora certinho, né, o Lucas que já mexe com tudo isso para mim, já está se organizando para poder trazer em corpo físico. Por enquanto não deu para trazer para vocês aqui, mas vai ter uma próxima. Vai ter certeza. Eu vou trazer em corpo físico. Mas as pessoas que quiserem adquirir, pode adquirir. Pode adquirir, já teve bastante pessoas adquirindo, já estão gostando. É uma linguagem muito simples, sim. É uma linguagem muito simples, é um livro muito fácil de ler, você pode ler no telefone celular, pode ler em casa, tranquilamente. Até pessoa que não tem muita tecnologia, não sabe mexer com o computador, consegue ler no celular. É digital, é lógico que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para poder entrar lá, mas é muito fácil de entrar, está muito simples e muito objetivo, mas fala sobre vários medos e está muito bom. Show. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Pode. Então, pastor, para encerrar aqui nosso podcast, gostaria que a senhora falasse um pouco aí, mandar uma mensagem para quem sofre de ansiedade e depressão, pessoal. Que é o mal que tá, né, aí... O mal do século. Do século, mas para me falar de alguma coisa que as pessoas estão vivendo, não é tão fácil, porque eu preciso falar do que eu vivi, né, porque eu olhar para as pessoas vivendo aí fora e não passar por aquilo, é fácil falar, na verdade, né, deixa eu corrigir, é fácil falar, porque eu nunca passei por aquilo, mas o que eu falo porque eu vivi. Eu presenciei
né, a síndrome do pânico em casa, eu presenciei a depressão, vivi depressão. Realmente. Então, isso tudo foi passado dentro da minha vida, né? Eu passei por isso, na minha casa, na minha família, e vivemos isso. Então, falar disso hoje, para um século onde as pessoas estão vivendo inúmeras ansiedades, preocupações, que eu já falei em uma live minha, que 89% dessas preocupações não acontecem. É pura ansiedade. É tudo fruto da nossa imaginação, Sim. é fruto das nossas preocupações, e a maioria delas não acontece, mas nós, como seres humanos, nós queremos estar sempre sofrendo por antecipação. Então, hoje as pessoas sofrem antecipada, e o conselho que eu dou para essas pessoas Mateus, se não me engano, capítulo 23, 26, não me lembro disso, fala assim, não andeis ansioso por coisa alguma, né, por coisa alguma. Deixe cada dia o seu mal, né, e Pedro, no primeiro epístola de Pedro, se não me engano, capítulo 5, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então você viver um dia após o outro, confiando sempre no Deus Todo-Poderoso, que sabe o seu presente, conhece o seu passado e principalmente o seu futuro. Então ele sabe o que vai acontecer lá na frente. O mesmo Deus que livrou os antepassados lá atrás no passado, nos livra hoje e também nos livrará lá na frente. Então, quando nós andamos confiando na promessa do Senhor, ansiedade, depressão, síndrome do pânico não tem lugar na nossa vida. Puxando esse gancho aí da ansiedade, pastora, você acha que a ansiedade é alguma coisa relacionada à falta de fé? Não, nem sempre. Não, porque eu como pastora, né, que sempre orei muito, sempre busquei muito em oração, por que eu passaria por isso? Né? Por que eu viveria isso se eu sempre fui uma pessoa de muita fé, né, se eu sempre orei muito? Eu ouvi um testemunho, eu achei muito importante, de uma pessoa dizendo que, poxa, meu pai, eu acho que se não me engano, vai estar na live do Nicolas, que ele está orando agora 21 dias, eu acho que foi na live dele, ele disse que ele estava com problema de asma, e ele disse isso, não sei se foi o Fernandinho que contou isso, mas eu achei interessante porque eu vi isso. Ele estava doente, o pai era pastor e tinha dor de cura. E ele dizia, poxa, por que eu não sou curado, Senhor? Porque nós só acostumamos a viver na fé do outro. Na fé do outro. E nós temos que ter fé para ser curado. Né? Precisamos viver a nossa fé. Então eu acredito que não é falta de fé, não falta fé, porque na minha casa sempre tive muita fé, sempre preguei muito evangelho, sempre fiz de muita oração, mas eu acredito que é uma provação. O Jó também passou por isso e por várias dificuldades, não temos prova como o de Jó passou, mas cada um tem a sua prova, a sua luta, e ninguém pode dizer assim, é menor do que a do outro ou maior do que a do outro. Não por falta de fé, às vezes porque o Senhor está provando você mesmo, ou às vezes porque o Senhor quer usar você naquela área. Amanhã depois você diz assim, eu passei por isso aqui, mas eu venci. É verdade. Então eu agradeço, né? Agradeço aí a pastora Evangelina Moreira, né? Por estar aqui falando com a gente, falando um pouquinho da vida dela, né? E as nossas lives aqui é sempre terça e quinta, né, Patrick? Terça e quinta, conteúdo. Sempre vai ter conteúdo aqui diferente, entrevistadores diferentes, tá, pessoal? E vai ser tremendo. Tremendo, e o próximo é? O próximo a gente está ainda resolvendo, né? Porque a gente está, infelizmente, a gente não está conseguindo encontrar entrevistado de esquerda. Não, é verdade. Direito tem muito, mas o de esquerda eles estão fugindo. Claro, eles estão fugindo do debate. Tá bem? Mas pode deixar que nós vamos trazer aqui. A gente vai trazer um tema aí, direita versus esquerda, pessoal. Tá? Já aqui no nosso canal Pode Crer Podcast. Ok? Então, agradeço, muito obrigado. E tchau, tchau.